Este é o podcast Mães pela Graça. Aqui acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que aqui você encontre encorajamento para a sua jornada. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais um episódio da série Fundamentos. Estou aqui mais uma vez com a querida Tainá Pereira, do Uma Vida em Família, que nos ajudou através dessa série inteira e hoje é o último tema, nem acredito que chegamos ao último tema dessa série, hein, amiga? Meu Deus, que delícia essa caminhada até aqui. Nossa, que delícia! É o último tema, mas é o último episódio? Não. Semana que vem tem bônus, mas a gente não vai nem dar spoiler sobre o que é, né? A gente tem o episódio bônus pra fechar a série, mas hoje é o último tema e a gente quer falar aqui sobre o fim dos tempos. E já temos uma confissão a fazer, que é o tema mais difícil, né? A gente tá assim empurrando, meio assim, empurrando essa gravação até não dar mais, né? Não, vamos estudar mais um pouquinho. Vamos ver se que a gente pode, né, ler ainda sobre esse tema, porque de Aham, fato a gente não sabe o futuro, né? A gente aham. pode ler o que está na Bíblia e aquilo que já nos foi revelado, mas nós não temos experiência com o fim dos tempos, assim como a gente já teve experiência com a vida da igreja, experiência com o evangelho, experiência, né, com todos os outros temas que a gente trouxe aqui, santificação e Sim. tudo mais. Agora, experiência com o fim dos tempos a gente não teve. Então, é um tema que ainda é muito obscuro, né, na nossa caminhada, porque ele é do Uhum. futuro. E ele não vai ser discutido em nenhum podcast, né? Que depois de vivido, né, ninguém mais vai querer ficar aí Com discutindo sobre certeza. nada dessas coisas, né? A gente vai estar lá na plenitude, simplesmente curtindo a glória de Deus para todo sempre. Mas estamos aqui para falar sobre o fim dos tempos hoje. Na verdade, assim, por que a gente quis trazer esse tema, né, para fechar a série? Porque ela é o fim, né, da nossa caminhada cristã. Todo esse nosso Uhum. fundamento da fé cristã, né? A gente se converte, a gente entende sobre quem o Senhor é, a gente vai nessa caminhada aí do evangelho, da santificação, da vida com a igreja, de tudo mais, de discipular os nossos filhos e tal. Tudo isso é para chegar em algum lugar, né? Uhum. Chegar até a vida na eternidade. A gente falou tantas vezes, né, sobre esses 4 pontos, né? Criação, queda, redenção e consumação, né? Quando estaremos lá, né, com o Senhor por toda a eternidade. Então, esse é o fim da nossa caminhada. Então, ele é fundamental. É um tema muito importante. E também é um tema que traz muita curiosidade para os nossos filhos, né? Os Sim. nossos filhos, nossa, um dos meus filhos vive falando assim: ai, quando eu for lá morar com Jesus, ai, porque lá no céu vai ter isso. Será que tem isso, aquilo no céu? Os filhos perguntam essas coisas o tempo Aham. todo, porque a gente fala da volta de Jesus, né? Então, a gente precisa fundamentar isso também. A gente precisa ter algumas respostas, né? Então, Sim. vamos lá. A gente precisa falar desse tema, precisa fundamentar a nossa fé sobre a volta de Cristo. E lá vai a primeira pergunta para você, Tainá, a nossa teóloga aí que está nos ajudando. O que vai acontecer quando Cristo voltar? É tudo isso que você falou mesmo, e eu queria só ressaltar essa importância da gente realmente entender e refletir sobre esse tema. Por quê? Porque nós vivemos o agora, mas nós temos que viver o agora com os olhos na eternidade, né? Então, e isso que nós vamos falar, né? O fim dos tempos, a volta de Cristo, é a doutrina da eternidade, né? Então, a maneira que a gente vive hoje está totalmente ligada ao entendimento que a gente tem da eternidade. E eu gostei muito da forma como você me fez essa primeira pergunta, né? O que acontecerá quando Cristo voltar? Porque é exatamente isso que a gente tem que buscar entender. O que vai acontecer e não como vai acontecer. São duas questões muito distintas, né? E muitas vezes a gente não que seja errado a gente estudar, a gente buscar entender, né, o que a Bíblia diz sobre como vai acontecer, mas existem muitas interpretações, né? A Bíblia ela não é
clara no sentido do como o fim dos tempos vai acontecer. Né? Tem algumas coisas que são um pouco obscuras. Então, o que a Bíblia é clara, e é no que a gente tem que se apegar, principalmente, é no que vai acontecer. E o que vai acontecer? É essa volta de Jesus, quando ele, enfim, reinará, né? Quando o seu reino será plenamente revelado e ele reinará sobre todas as coisas. Então, é sobre isso um pouquinho que a gente vai falar hoje, né? Então, a volta de Cristo, que é o tema desse nosso episódio, é o estudo sobre o fim, né? Que é também chamado de escatologia, né? Na teologia, essa doutrina é conhecida como escatologia, que escatos significa último, ou seja, as últimas coisas, ou o fim dos tempos, né? E é interessante a gente entender que, como você falou, a gente sempre fala sobre a história da redenção. Tudo que a gente está aprendendo aqui é sempre tendo como base a teologia bíblica, que é o quê? A revelação de Deus, né? Da história progressiva de Deus, da redenção. E então, lembrando que a gente está, né? Que a gente vive nessa história, na história de Deus, toda história tem o quê? Tem um desfecho final, não é verdade? Você já assistiu um filme super legal, mas teve que ser interrompida e não assistiu o final? É meio frustrante, não é? Quando a gente não sabe o que vai acontecer depois. Muitas reviravoltas podem acontecer. Então, toda história ela tem um desfecho final. E a história de Deus, a história da redenção, também tem um desfecho final, que é a eternidade, que é a consumação de todas as coisas, a restauração de todas as coisas. Então é isso que a doutrina do fim dos tempos, a escatologia, estuda, tá? É essa parte da história da redenção, o fim. E tem dois pontos muito importantes quando a gente então procura entender a base do que essa doutrina nos explica. Lembrando que a gente está falando da base, né? Que nem a Jay já falou no começo. A gente não vai ficar falando sobre, se aprofundando, porque assim, são muitos detalhes. Eu nem tenho conhecimento de todos os pontos de vista aqui para explicar para vocês. Então, mas tem algumas coisas base que a gente precisa entender. E dentro disso, então, tem dois pontos que eu separei, que é muito importante a gente entender em relação ao o que vai acontecer. O primeiro deles é o que? Está escrito lá em João 14:3. Eu quero ler para vocês. Fala assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o que Jesus está falando aqui? Que ele vai voltar. Então, esse é o primeiro ponto, base para a gente compreender essa base da nossa fé. Jesus vai voltar. E o segundo ponto está lá em Mateus 24:44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, ele vai voltar, mas ninguém sabe quando. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Então, por isso é importante que eu falei ali no começo, da gente não se apegar exatamente ao como ou ao quando, mas se apegar ao o que vai acontecer. E a nossa postura diante dessa afirmação de Jesus, né, eu voltarei, deve ser igual à postura de João em Apocalipse. O que João fala, né? Quando Jesus diz que voltará, João diz amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então é essa postura que nós temos que ter, né? Entendendo que nós estamos nessa jornada, como a Jay falou ali no começo, e essa jornada tem um fim específico, tem um alvo, e esse alvo é o quê? É esse ora vem, Senhor Jesus. Então a gente tem que viver essa vida ansiando para que ele volte. E ninguém sabe quando, mas a Bíblia nos deu alguns sinais do que aconteceria quando estivesse próximo o fim dos tempos. E o Gruden, no livro dele, né, sobre as bases da fé cristã, ele lista algum desses sinais. Então eu quero falar rapidinho com vocês algum desses sinais que Jesus falou que nos deixaria em relação ao retorno dele. Então esses sinais
nos direcionam em relação a isso, né? Para que a gente esteja sempre atentos. Então, qual é? É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. É um dos sinais. Uhum. Então, nós temos. E um dos meios, né? Pedro fala sobre isso em uma de suas cartas. Ele fala, né, para a gente acelerar a volta de Jesus. Como é um dos meios da gente fazer isso? Né, no sentido da gente ansiar e contribuir para que essa volta aconteça. Gente, é compartilhando o evangelho, é entendendo a nossa responsabilidade como igreja de contribuir de alguma forma, direta ou indiretamente, para que o evangelho chegue a todas as nações e a todos os povos. Então não tem como a gente viver alienados ao que está a proclamação do evangelho ao redor do mundo. Se a gente for ver estatísticas de missões, a gente vê que ainda tem muitos povos que nunca ouviram falar do evangelho, né, onde ainda não foi pregado. Então nós não podemos estar alienados em relação a isso. Nós temos que orar, nós temos que apoiar projetos missionários que estejam nesse sentido. Enfim, isso já é assunto para um outro podcast. Sim. Mas voltando para os sinais, esse é um dos sinais que Jesus nos deixa. Qual é o próximo sinal? Porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora. Então, tribulação, tempos difíceis, tempos de perseguição. Outro sinal, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Então, falsos ensinamentos contrários ao evangelho, que vai seduzir as pessoas. Outro sinal, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Mais um sinal. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Outro sinal, irmãos, não quero que ignorem esse mistério. Todo Israel será salvo. Então, são algumas coisas que o Senhor nos deixou escrito que poderiam nos direcionar, nos alertar para quando estivesse próximo essa vinda dele. E por que o Senhor nos deixou esses sinais? Né? Por que ele deixou essas pistas, né? De quando estivesse chegando próximo o fim? Para intensificar a nossa expectativa do retorno dele. Então, o principal propósito é esse, a gente ter essa nossa expectativa da volta dele intensificada. E aí, como cada um interpreta esses sinais, é que na área da teologia há divergência, né? Muitos interpretam que esses sinais já aconteceram, muitos interpretam que está acontecendo e muitos interpretam que ainda irá acontecer. E a Bíblia realmente ela nos dá essa margem para essas interpretações. Então, como esses sinais são interpretados, é que há divergência, né, nos ensinamentos teológicos. A maior parte das discordâncias em relação a como vai acontecer a volta de Jesus, elas estão em volta do versículo de Apocalipse 20, do 1 ao 6, onde fala do milênio, né, que são os 1000 anos do governo de Cristo, que não são necessariamente 1000 anos literais. Mas então é dentro desse texto que há as maiores divergências. Então existem 3 pontos de vista mais tradicionais, né, mais difundidos a respeito disso, que são o quê? São os amilenistas ou milenaristas, né? Tem essas duas nomenclaturas, mas falando da mesma visão. Os pós-milenistas ou os pré-milenistas,
que é tudo girando em torno desses 1000 anos de quando Cristo vai governar. Então, essas são as 3 visões mais aceitas ou difundidas assim no meio da igreja, né? Sim. Uhum. E são questões que realmente não tem como a gente bater o martelo, não tem como a gente falar, não, é isso ou é aquilo. Por isso que eu falei, a gente pode estudar cada uma delas, né? Se você se É, interessa por esse assunto, se aprofunde, né? Estude. isso. Estudar a palavra de Deus é sempre uma bênção para a nossa vida. Uhum. Mas entendendo que é algo ainda obscuro, né? E que Isso. não tem como a gente ter certeza do como ou quando vai acontecer, mas sim do É. que vai acontecer em relação ao ponto principal, que é o que Jesus voltará. Então é nisso que tem que estar os nossos olhos e o nosso coração. É. E aqui, ó, a gente tá se segurando pra não ficar entrando muito nesses detalhes, porque a gente gosta, né, de ficar falando de teologia e dessas coisinhas e tal. Mas se você que tá ouvindo também gosta, né, como a gente, esse livro do Gruden que a Tainá citou, né, de onde ela leu essa lista de sinais, é o Bases da Fé Cristã, que nos ajudou bastante na criação dos tópicos dessa série. Não foi, a série não foi toda baseada nesse livro, mas os tópicos da série sim. Esse livro é muito bom, né, para quem quer assim começar a estudar esses Sim, tópicos da teologia. Aí depois tem que aprofundar ainda mais, né? Porque o próprio Gruden, né, tem o Teologia Sistemática, que daí é isso. bem profundo. Esse aqui é tipo o resuminho do Teologia Sistemática, Para né? se iniciar assim, no assunto, para você entender um Isso. pouquinho o que é essa tal dessas bases da fé, né? É, E por onde a gente tem que exatamente. começar para começar a entender a nossa fé. Então, esse livro, ele é pequeno, ele não é grande, ele é de fácil compreensão, é um bom início. É bem legal, né? E até uma citação dele mesmo que eu achei muito legal a respeito dos sinais, né? Que todo mundo fica falando assim, tá, mas os sinais já aconteceram, os sinais vão acontecer, os sinais Uhum. estão acontecendo. E o Gruden diz que a esse respeito, estar pronto para o retorno de Cristo é algo parecido com o uso de um cinto de segurança. Você não pensa sofrer um acidente, mas usa o cinto porque você pode estar errado. Então é aquela Isso, coisa assim, você não entra no carro pensando assim, ah, eu vou sofrer um acidente, então eu vou pôr o cinto de segurança, né? Então a gente não caminha pensando assim, tipo, todos os sinais aconteceram, Jesus vai voltar agora, Jesus... sim. né? A gente não precisa pensar assim o tempo todo, mas a gente pensa, pode ser que já aconteceu tudo. É melhor eu estar pronto, né? E assim a gente é melhor a Exatamente. gente estar precavido, né? E estar caminhando aí na expectativa da volta de Cristo, porque a gente não sabe o dia nem a hora. E até assim, quando você estava falando dos sinais, né, a respeito dos falsos profetas e tal, uma coisa que. Um sinal, né? Falso profeta, que quer dizer o dia que Jesus vai voltar, né? Quem tá aí dizendo que sabe o dia já é falso profeta, porque não sabe, não pode saber, gente. Isso daí não existe, né? Se alguém aí diz Não. que recebeu uma revelação de que é o ano tal, de que é agora, de que é nessa geração, que não, isso não existe, gente. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Ninguém sabe o dia e a hora. Deus não tá dando revelação para ninguém de quando Jesus vai voltar. Isso será uma surpresa para todos nós. O que ele queria revelar pra gente, ele já revelou, tá nas escrituras. Exatamente, exatamente. E agora, a próxima pergunta, né? Ele vai voltar, e quando ele voltar, vai haver o juízo final, Muito né? bem. Todos serão julgados. E essa é outra questão que entra muito em pauta quando a gente fala do fim dos tempos, né? Que a gente vai falar Uhum, sobre céu e inferno. Existe a eternidade que uhum, nós cristãos ansiamos por viver ao lado de Jesus, mas a gente sabe uhum. também que existe o inferno, né? E muitas vezes o inferno ele é usado como é, efeito de ameaça, né? Assim, de converta-se. Manipulação, de certa forma, né? Exata, essa palavra que eu tava buscando, manipulação, né? Tipo assim, olha, você não quer ir pro inferno, então aceite Jesus, né? Aham, Mas ele é real, né? O inferno sim. ele é real, ele existe. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim com a gente sobre isso, Thay.
o que vai acontecer no juízo final, assim, como o que a gente sabe, né? Claro que a Tá? gente não sabe tudo, né? Mas o que as escrituras já mostram pra gente que vai acontecer no juízo final, como que isso vai ser? Bom, o juízo final é o julgamento que vai acontecer e que todas as pessoas vão participar desse julgamento, cristãos e não cristãos. E esse julgamento vai acontecer depois desses 1000 anos de reinado de Jesus, que tem lá em Apocalipse 20, né? Que é as das diferentes visões que tem acerca do milênio. Então, depois desse tempo, que a gente não sabe exatamente como vai ser ou quando vai ser, então vai acontecer o juízo final. E para os cristãos, é o que você falou, o juízo final, ele não deve causar temor, mas esperança. Por quê? Porque nós seremos julgados pelo que Cristo fez por nós. Nós seremos julgados por quem Cristo é. Agora, aqueles que não estão em Cristo serão julgados pelas suas obras, por aquilo que eles fizeram. Mas eu acho muito importante a gente falar também de uma coisa, que a nossa salvação, o Sproul, ele fala muito bem sobre isso. A nossa salvação, ela é pela fé. Então, o julgamento do juízo final, a nossa salvação, ela é através de quem Cristo é. Mas a Bíblia nos diz que nesse dia do juízo final, nós também seremos julgados pelas nossas obras, tá? Então, se nós, por isso que nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos, o ser humano é extremista, né? Então a gente tem a tendência de ir para um lado ou ir para o outro, para os extremos. E tem muita dificuldade de conseguir encontrar o equilíbrio que é só o evangelho que nos dá. Então, quando a gente fala que a nossa salvação é só pela graça, é através da nossa fé em Jesus, nós não estamos dizendo que não importa a maneira como a gente vive. Né? A gente está querendo dizer que por mais que a gente busque fazer tudo certo, a gente nunca faria tudo certo o suficiente. Mas Agostinho fala assim, que a nossa salvação é somente pela graça, mas não é uma salvação que fica sozinha, ou seja, ela é acompanhada de boas obras, porque a gente, como cristão, como pessoas que fomos alcançadas pelo Senhor, nós buscamos viver de uma maneira que o agrade, né? De uma maneira que anuncie o seu reino. Nós buscamos e temos que viver como embaixadores de um reino que ainda não foi totalmente revelado. Né? Então é um reino invisível. Por isso que o cristianismo, assim, ele é um paradoxo, porque a gente é chamado a viver de acordo com as leis de um reino que não foi plenamente revelado. Mas não é porque ele ainda é invisível que ele é irreal. Esse reino já existe. Então a gente tem que viver de acordo com essas leis, né? Mas entendendo que isso é como uma resposta por aquilo que Jesus fez por nós, como uma resposta por já sermos salvos. No dia do juízo final, o nosso julgamento, ele será também, né, de acordo com as nossas obras, aquilo que nós fizemos. Então, é basicamente assim, seremos julgados em relação à nossa salvação, seremos salvos, então é Jesus que estará ali nos representando. Mas seremos julgados também de acordo com o que vivemos. E as escrituras dizem que cada um receberá a recompensa pelas suas próprias obras. Ou seja, não diz que recompensa é, tá? Não diz que são, né? Enfim, tantas coisas que a gente ouve falar, né? A gente não sabe o que será O tal esse do galardão. galardão, né? Que fala. A gente não sabe o que será, como será essa recompensa. Mas o Senhor nos diz que nós seremos recompensados. E até porque Deus, ele é um Deus justo. Se ele é um Deus justo, então ele é Deus que recompensa a bondade, mas que também condena a maldade. Isso que a gente tem que lembrar. Então, nós receberemos recompensa pelas boas obras que nós fizemos. Já estaremos no céu, já estaremos reinando com Jesus. Mas não será esquecido aquilo que nós fizemos de bom. E também não será esquecido aquilo que foi feito de mal. Então, para nós, como cristãos, isso é um alívio, porque assim sabemos que seremos julgados através do sacrifício de Jesus, e também um incentivo
para que a gente possa buscar viver uma vida cada vez mais piedosa e que glorifique ao Senhor. E lembrar também que aqueles que a maldade que há no mundo, né, aquela senso de justiça que a gente tem no nosso coração, né, e que muitas vezes nós clamamos quando nós somos injustiçados, quando alguém nos fere, a gente lembra que esse senso de justiça ele vai ser respondido por aquele que é totalmente justo. O David Tripp, num livro dele chamado Você Acredita, ele também fala das doutrinas, e ele fala como essa doutrina muda a maneira como eu vivo a nossa vida, né? Como a gente vive a nossa vida. E ele cita algo muito interessante sobre isso. Ele fala assim que a gente viver, entendendo essa questão do juízo final, faz a gente ter mais compaixão, ou ter menos, não buscar uma vingança, ou não buscar fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque a gente descansa na certeza que o Deus totalmente justo vai fazer a justiça reinar, entendeu? Então nós seremos justificados, e aquilo que fizeram de errado, né, a maldade que foi feita, ela vai ser condenada também. Então, até a maneira como a gente vive as dificuldades do nosso dia está relacionado com isso, né? Com a visão que a gente tem sobre isso. Será um lugar para a glória do Senhor ser revelada, e em que aqueles atributos, né, que a gente falou que a gente quer separar, né, a justiça e a misericórdia, mas que ele é as duas coisas, justo e misericordioso ao mesmo tempo, né? E a gente vai conseguir ver ali no juízo final, justiça e misericórdia sendo amplamente revelados ao mesmo tempo, que são atributos, né, do caráter do Senhor. Exatamente. E ali a gente vai ver essa glória, né, revelada ali de uma forma muito ampla, né? E eu fico até arrepiada de pensar, assim, né? E isso que você falou, assim, do que o Tripp fala, né? Da gente descansar, né? Nessa certeza de que o justo juiz dele, né? vai, né, aplicar a justiça no final, realmente nos dá o descanso, né? Até a gente tem visto tanta injustiça nesse mundo, né? Eu não tô nem falando de justiças pessoais, assim, né? Que também são doloridas e são difíceis. E eu não tô dizendo que a gente não deve buscar justiça em casos aqui, né? Que são legais e necessários, né? Aqui na Terra, mas existem situações, às vezes, que a gente parece que Foge não do nosso vai, controle, né? que a gente não vai ver, né? Que parece que a lei está injusta, né? Do ponto de vista cristão. A gente vê isso acontecendo, né? Leis sendo passadas em que a justiça divina está sendo violada, né? Então a gente fica pensando, meu Deus, né? O que será de nós? O que vai acontecer com o mundo? Para onde estamos caminhando, né? E o sinal do fim dos tempos, né? E aí a gente consegue descansar nisso, né? Apesar dessa angústia da alma de ver essas coisas acontecendo, a gente descansa que Deus está no controle e que lá no final ele vai julgar com justiça todas essas coisas, né? E além disso, além da gente poder descansar nesse julgamento do Senhor, o juízo final, ele nos motiva pessoalmente a caminhar também aqui, né, numa vida de obediência ao Senhor, né? Agora voltando o olhar para nós, né? Voltar para nós aqui, né? Não tanto para os outros, né? Mas para nós mesmas caminharmos em obediência ao Senhor, não por medo, né? Mas porque nós realmente tememos ao Senhor e amamos a sua lei. Cremos na sua completa divindade, né? E cremos que essa glória revelada em toda a sua misericórdia e justiça é real. Então, e também nos encoraja a compartilhar as boas novas, né, com as outras pessoas, para que esse julgamento seja de misericórdia para mais pessoas, né? Que sejam mais pessoas indo para o céu, né? Para a eternidade com o Senhor também, né? Agora, a perguntinha que não quer calar, o inferno, amiga. Pois é, ele existe para quê? Para que os salvos
possam estar eternamente no céu, e Uhum. para aqueles que são condenados, eles Uhum. estarão eternamente no inferno. Então, o inferno ele existe, né? O inferno ele não é uma alegoria. O inferno ele não é, ele é real, né? E vai ser o quê? Um lugar de punição eterna. A gente não sabe, até tem uma amiga que me perguntou esses dias, porque a filha dela falou: onde que vai ser o inferno, mamãe, né? Vai ser no centro da terra? Vai ser. E ela ficou sem saber o que responder, ela até veio falar comigo, sabe? E eu falei assim: a Bíblia não nos diz geograficamente onde será o inferno, mas ela diz que o inferno ele é real, ele existe, né? Uhum. E dentro disso a gente ouve hoje em dia, né? Assim, sempre aquele negócio querendo deixar as coisas mais brandas, né? As coisas mais. Então a gente ouve muito que, na verdade, ó, aqueles que foram condenados deixarão de existir, né? Não, não deixarão de existir. O inferno existe, será um lugar de punição eterna. Ouço muito também alguns falarem, e isso está muito, esse entendimento está muito ligado ao cristianismo progressista, que as pessoas falam assim que o inferno já é aqui, né? Onde tem a desigualdade social, onde tem fome, miséria, o inferno já é aqui. E isso também é um entendimento errado, porque por mais dificuldade, por mais difícil, por mais cheia de sofrimento que seja a vida de alguém, em algum aspecto da vida dela, ainda há a manifestação da graça de Deus, né? Ainda há um céu sobre a sua cabeça, ainda há um sol que brilha, a chuva que cai. Então, por mais sofrida que seja a vida de alguma pessoa, ainda há de alguma forma a manifestação da graça de Deus. E o Uhum. inferno, ele vai ser a manifestação da ira de Deus, né? Então, por mais difícil que seja a vida aqui, ela não chega nem perto daquilo que Uhum. de fato será o inferno, né? Então a gente a gente tem que levar a sério aquilo que a Bíblia É. diz. A gente não pode querer amenizar, e muitas vezes essa nossa tentativa de amenizar algumas coisas é por uma falta de compreensão de quem de fato Deus é e de quem Uhum. somos nós, né? Uma falta de compreensão do pecado, uma falta de compreensão da justiça divina e também da misericórdia divina e do amor divino. Então, a gente falou, acho que num dos primeiros episódios, né, Jay, que Deus ele não manifesta somente um dos seus atributos em um momento e em outro momento somente algum dos seus atributos. Não, Deus, ele é Deus com todos os seus atributos o tempo inteiro, né? Seja para salvação, seja para condenação. Então a Uhum. gente tem que levar isso a sério. Sim. Então o inferno existe, é uma punição do mal, vai ser um Uhum. lugar onde vai ser manifesta a ira de Deus contra a maldade, contra o pecado, Uhum. mas nós temos que ter os olhos aonde? No céu, na experiência de Sim. Cristo, né? Então, se nossas crianças perguntarem, sim, ele existe, mas a gente, igual você falou, não vai usar isso como uma forma de manipular a fé deles, na tentativa de, por Uhum. medo, eles fiquem firmes com o Senhor, né? Porque Sim. não vai dar certo. Então, a gente É. tem que sempre apresentar que o Deus justo, que vai o quê? Vai fazer justiça contra o mal. Perfeito. E eu acho importante a gente só ressaltar aqui uma coisa, né? Que a gente, nessa conversa, é muito fácil o nosso cérebro, e o meu logo vai para esse lugar, eu imagino que das ouvintes também, vai para o lugar de achar que é pela bondade que a gente vai para o céu e pela maldade que a gente vai para o inferno, e que é por mérito que a gente vai para o céu, Aham. né? E por demérito que a gente vai para o inferno, né? Porque os assassinos vão para o inferno, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada, eu vou para o céu, aquele papo todo, né? E não é isso. E Não. claro, é o evangelho, né? A gente já tá falando sobre essas coisas, são bases da fé desde o começo dessa série, mas eu Aham. acho importante, assim, um pequeno parênteses só para relembrar, né, gente? Somos salvas pela graça, pela fé em Cristo Jesus. E é por causa de Jesus, né? Na fé. Então, assim, Uhum. aqueles que rejeitaram
os chamados de Jesus em sua vida, Sim. todos os chamados que o Espírito Santo fez em suas vidas, todos os clamores de Deus para que elas fossem salvas. Essas pessoas Uhum. que rejeitaram, que escolheram continuar caminhando na maldade, essas pessoas vão ser condenadas. Né? Isso. Não são pessoas que escolheram caminhar com Jesus e que tropeçam e não, vou Sim, tentar de não. novo. Não, vou tentar de novo. Ah, poxa, não, né? A gente, aquela coisa da santificação, né? Voltam uns episódios lá sobre Sim. santificação, que acho que fica bem claro aí a caminhada, né? Mas não é por mérito, né? A gente é muito perigoso. Aí a gente cai numa doutrina de outra religião aí, né? Que É, daí sim. não é a nossa religião cristã, né? É uma linha muito tênue, então temos que cuidar. E é uma coisa que a gente tem que entender, Jay, é exatamente isso. A Bíblia diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, assim, a nossa condição natural, né, é de maldade do nosso coração. Então, quando a gente fala que a maldade ela será condenada, é esse coração que não foi redimido, que não foi transformado. Por quem? Por Cristo. Né? Então, quando nós temos um coração redimido, transformado por Cristo, quando nós somos feitos novas criaturas em Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, não por aquilo que a gente faz, então é que há salvação. Né? E aquelas pessoas que não tiveram esse coração transformado, aquelas pessoas que não foram redimidas por Cristo, que rejeitaram a Cristo, então elas não têm esse coração redimido e Uhum. regenerado. Então, o que resta a elas? A condenação por essa maldade. Então, é importante a gente falar que não é somente, claro, igual a gente falou, as nossas obras também elas serão julgadas, né? Toda injustiça e toda justiça feita. Mas quando a gente fala dessa maldade, é essa maldade que não foi redimida por Cristo. Então nós Uhum. temos que lembrar que a nossa condição é essa. Só há Uhum. então bondade no nosso coração através da ação do Espírito Santo em nós. Amém. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre o céu? Que aqui em Vamos, casa a criançada ama falar sobre o céu, é quer saber que verdade. bicho vai estar lá, se vai ter tal fruta, não vai ter tal fruta. E eu acho que a gente não vai saber responder esses detalhes aqui, a gente só pode ficar aí imaginando, né? Mas o que a gente pode saber aí sobre o céu? Como será o céu? O que a gente já sabe, Thay? Bom, então a Bíblia nos diz que após o juízo final, os que creem em Jesus, enfim, estarão plenamente no reino de Deus. E é interessante quando fala do céu, a gente tem muito essa visão que todos, então, assim, o céu vai ser no céu, né? Então a gente vai subir, vai ficar lá em cima. Numa É, nuvenzinha. é, e na verdade, assim, quando a Bíblia nos fala sobre o céu, o que ela está querendo dizer? Está querendo dizer céu, o lugar onde Deus habita. Então, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Então, quando está falando do lugar onde Deus habita, está falando do céu. Então, o que vai ser o céu? Vai ser o lugar onde Deus vai habitar plenamente, né? Totalmente. E a Bíblia nos diz também sobre nunca há essa distinção da terra e do céu quando ela fala sobre essa volta de Cristo. Então, fala sobre um novo céu e nova terra, né? Então, a terra, a criação de Deus, ela vai ser plenamente restaurada. Então, na verdade, o céu vai ser na terra, né? Cristo Uhum. vai descer e vai reinar e vai restaurar todas as coisas. E então não haverá mais as consequências da queda na criação de Deus. Não haverá mais destruição, não haverá mais fome, não haverá mais terremotos, furacões, maremotos, não haverá mais nada disso, porque tudo aquilo que foi consequência da queda, não haverá mais ervas daninhas, né? O fruto do trabalho ele não vai mais ser castigado, condenado. Então, todo o trabalho dará plenamente o seu fruto. Então, a terra, a criação de Deus, será plenamente restaurada e vai voltar ao planejamento ali original de Deus. Qual Uhum. era? De que tudo era bom, tudo era Uhum. muito bom.
Então é isso que vai ser o céu. Então, muitas coisas que nós vivemos de bom, que há de bom nessa Uhum. terra, e teremos também na eternidade, Uhum. né? Com o adendo, com a melhoria, que não haverá nada de ruim. Então É, tudo será plenamente restaurado. E sim. os nossos corpos, né, também fala que os nossos corpos serão glorificados, né, nós serão Uhum. transformados. Mas isso, não lembro se é o Sproul ou se é o Gruden que fala disso, mas isso não significa que assim nós seremos espírito, não significa que porque nossos corpos serão glorificados e transformados, não significa que seremos apenas espírito, né? Que não será o corpo mesmo. Não, nós teremos um corpo e viveremos aqui da forma como Deus planejou as coisas para serem. Uhum, maravilha, né? Isso até, você falando, eu lembrei de algo que o Gruden fala, né? Que a gente não vai ficar com inveja da recompensa que o outro ganhou, né? Isso, Porque é até verdade. assim, né, alguns vão receber recompensas e outros talvez não tantas, né? Aham, E uns o galardão maior que o outro, não sei lá o quê, mas ninguém vai se sim, orgulhar disso e ninguém vai invejar o outro, né? Porque esses sentimentos não existirão, porque todos nós estaremos plenamente satisfeitos na presença da glória de Deus, né? E a exatamente, nossa satisfação finalmente será plena nisso, né? E a nossa alma exatamente. finalmente vai se deleitar somente no Senhor, né? Essa Em busca Deus. incessante da nossa alma que é tão distraível. Essa palavra acho que nem Sim, existe, né? Mas que é tão facilmente distraída aqui na Terra, né? Por tantas coisas que o nosso pecado tá toda hora ali, né? Nos puxando para lá e para cá. E isso não vai mais existir, né? A gente vai finalmente ter a nossa atenção inteirinha ali para o Senhor. E isso eu acho que exatamente. vai ser. É a glória, né? É a glória. É a glória. Vai ser maravilhoso, né? E eu acho que isso muda bastante, né? A gente trocar um pouco, talvez, o nosso vocabulário de dizer Cristo vai voltar e estabelecer aqui o seu reino, né? Em vez de Aham. Cristo vai né, tipo, nos Nos tirar levar para o daqui, né? céu. Tipo, nos levar para outro lugar. Talvez começar a ensinar nossos filhos desde já, né? Dentro dessa doutrina para eles Sim. terem esse É até entendimento. porque ali em João 14, né, que eu li no comecinho, João 14, 3, o que ele fala? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, né? Então o céu é onde Cristo vai estar, é onde Deus vai estar. E então não significa que ele vai nos levar para o céu, né? Há essa, dependendo das visões ali que existem, né? Há essa, Jesus, as pessoas ressuscitam, né? Os mortos ressuscitam, vão com Jesus, mas depois a igreja desce e o seu reino então é plenamente consumado, né? É plenamente Uhum. revelado de uma vez por todas. Então, vai ser aqui na terra que Cristo reinará. Perfeito, novos céus e uma nova terra, né? Amém. Bom, para encerrar, eu acho que uma pergunta que é bem pertinente e bem prática, uma aplicação para a gente aqui, né? O que fazer enquanto esperamos? Porque a gente pode ficar aqui sonhando, conjecturando, talvez a gente dê uma viajada, pode ser que a gente falou alguma bobeira aí, a gente está aprendendo, né, Thay? A gente não sabe todas as Sim, coisas, estamos com estudando, certeza. somos aprendizes. Com certeza, eu muito, muito tenho muito mais chance de ter falado alguma bobeira aí. Mas o que que a gente pode fazer enquanto espera? Acho que essa aplicação muito prática, né? Estamos aqui hoje, em 2023, criando os nossos filhos e vivendo nossas vidas esposas, algumas não, né? Mas muitas de nós casadas, criando os nossos filhos, cuidando dos nossos lares, tendo, né, muitas de nós carreiras, ministérios e tudo mais. O que fazer enquanto esperamos pela volta de Cristo? Eu gosto muito de uma analogia que Jonathan Edwards ele faz, que ele diz assim, que a nossa vida aqui é como se é uma viagem. Tem até uma banda, né, que fala minha vida é uma viagem. Aham, Mas meus filhos amam. é uma viagem e é como se a gente tivesse, então,
indo para um determinado local, tirar umas férias, assim, vamos imaginar aí um lugar dos sonhos, que a gente vai descansar, um lugar que a gente sempre quis conhecer, e a gente vai tirar férias lá. E aí, só que o lugar é longe, né? Vai demorar muito tempo para chegar. Então, no meio do caminho, a gente para numa hospedaria. E aí a hospedaria é confortável, tem a comida gostosa, tem uma cama confortável. E aí, de repente, a gente começa a gostar tanto. Daí a gente cancela assim não, vou ficar mais um dia aqui. Ah, não, vou ficar mais um dia aqui. E aí a gente para de pensar nas férias, ali no lugar que a gente ia tirar férias, que era o lugar do nosso sonho, porque a gente começa a gostar demais ali daquela hospedaria, e aí cancela a viagem para ficar na hospedaria. Então, essa nossa vida aqui é essa hospedaria, né? Então, a gente não pode viver aqui confortável demais com as coisas que essa hospedaria ela nos dá, né? A gente não pode viver o aqui achando que o nosso ponto de chegar, já estou aqui na hospedaria, então é isso aqui, não tem mais nada. E esquecer do destino final. Não, o destino final está lá. Essa hospedaria, que é essa vida, é só uma passagem. Então a gente não pode tirar os olhos do destino final, por mais que seja longo, por mais que muitas vezes seja difícil, por mais que a gente encontre muitas pedras, dificuldades, espinhos no meio do caminho, né? A gente não pode se contentar em ficar somente na hospedaria. E a gente não pode achar que a hospedaria, eu acho que é isso aqui mesmo e pronto. E achar que o destino final nem existe mais, que nossos olhos estão tão aqui que aí a gente deixa de olhar lá para frente. Então, é uma das coisas principais, é esse desafio da gente viver o hoje, da gente precisar buscar, né, correr atrás das necessidades do hoje, mas com os olhos na eternidade sempre. Tem um texto uma vez que eu escrevi que, assim, eu sempre venho com ele na minha mente, né? Que muitas vezes a gente pode ter muitas dificuldades nessa vida, coisas que tirem a nossa paz, nos tragam ansiedade, que a gente tem que lembrar que a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a gente sabe o que vai acontecer para sempre. Então é ali que os nossos olhos têm que estar. Então, esse é um dos pontos principais. Viver o agora com os olhos na eternidade, né? E o Tripp, eu queria até ler uma parte do que ele fala sobre isso, que eu achei, tocou muito meu coração. E ele diz assim, que trazer à memória a doutrina da eternidade, né, esse ensinamento da eternidade, ele não apenas nos protegerá de muitos desgostos que a gente vai viver, mas também ele nos guiará. Uma das coisas mais importantes que essa doutrina faz é nos lembrar de que esse não é nosso destino final, mas sim uma preparação. E aí ele faz uma analogia com os atletas, né? Os atletas, eles se submetem a muitos anos de preparo, né? A uma alimentação balanceada, eles renunciam muitas coisas. Com o quê? Para quê, né? Qual é o objetivo? É o dia da competição, né? As Olimpíadas é chegar ali no destino final, na competição final. Mas para isso, para chegar naquele dia preparados, eles vivem uma vida com os olhos naquele dia. Então, eles sabem que a preparação é difícil, mas essa preparação os transforma e os prepara para o jogo principal. Então, com os olhos na eternidade, a gente vai viver essa vida ainda sentindo dores, ainda passando por dificuldades, passando por tristeza, mas com esperança. Com esperança que esse não é o nosso destino final. E isso vai mudar também os porquês da nossa vida, né? No que a gente investe o nosso tempo, né? Quais são os nossos sonhos? Será que a gente tem buscado juntar tesouros para o céu ou tesouros apenas nessa terra? O que tem ganhado os nossos corações, os nossos pensamentos? Quando a gente fala somos aqui, né, mães pela graça, quando a gente fala da educação dos nossos filhos,
O que é o principal que vem à nossa mente? É que eles tenham uma boa escola, é que eles consigam ser bem-sucedidos, tenham um bom emprego, tenham dinheiro e pronto, missão cumprida. Não que a gente não possa desejar isso para os nossos filhos, claro que queremos, né? Sim. Mas temos que saber, ter a consciência que nem sempre isso será possível. Mas o principal e o que deve ganhar mesmo a nossa atenção e o nosso esforço é o quê? É que a gente plante sementes da eternidade no coração deles, né? E que o Espírito Santo faça frutificar. Então, esse é o Amém. principal. É uma das coisas, né? Saber que essa vida aqui, ó, é uma hospedaria no meio de uma Uhum. viagem e que tem um Sim. destino final. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, que nós somos representantes do reino de Deus. Então, nós Uhum. não vivemos de acordo com os padrões desse mundo. Nós não vivemos de acordo com as leis e os valores desse mundo. Ai, Tainá, você é uma fora da lei? Então, se tiver alguma lei que vai contra a lei de Deus, amiga, bem-vinda! Já leram o Contrabandista de Deus? Né? Foi preso, assim, o irmão André, né, do Portas Abertas, contrabandeava Bíblias. Né? Tantos cristãos são perseguidos e presos. Por quê? Porque as leis daquele país são contra as leis de Deus. E a gente vive as leis de Deus acima de tudo, independente Uhum. da circunstância, independente das consequências. A gente deve buscar, pela ajuda do Espírito Santo. Então, somos representantes desse reino. Então, o que vai direcionar as nossas atitudes, as nossas ações, né? Aquilo que a gente vai gastar a nossa vida brigando, lutando, né? Que nem a Jay falou, estamos aqui, nessa semana que a gente está gravando esse podcast, esse episódio, tá ali, ó, em trâmite a questão da lei do aborto. Então, o que a gente vai lutar? Por aquilo, gente, que tá ali na lei de Deus, né? Por aquilo que é a vontade de Deus. Venha o teu reino, assim na terra como no céu. Então, nós temos que se opor, sim, a padrões desse mundo que são contrários à lei de Deus. Então, é uma das maneiras que a gente tem que ter em vista também do que a gente faz enquanto está aqui. E o outro ponto que eu separei é que a gente tem que entender que a gente precisa viver uma vida missional. E ali em Atos 1, quando os discípulos perguntam para ele, né, sobre o reino de Deus, né, então quando virá, Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Atos 1:6. E aí Jesus responde para eles que não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, após isso, Jesus ele subiu aos céus. O que aconteceu aqui? Os discípulos eles estavam perguntando sobre, Senhor, é agora então que o Senhor vai governar, que o seu reino será plenamente difundido e revelado? E o que Jesus responde? Que a gente não sabe, que não convém saber aquilo que Deus planejou sobre isso, mas daí ele responde